Livro de João, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura de 16 a 25. E diz assim: E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquele que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confia todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esta manhã, e obrigado, Senhor, que estamos diante da Tua palavra, e que a Tua orientação, a orientação do Teu Espírito Santo venha nos auxiliar neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar esta mensagem falando com ênfase no versículo 20, né? Mas eu gostaria de começar essa mensagem falando e exaltando o quanto nosso Senhor, e o título é O Senhor e o Seu Povo, o quanto nosso Senhor Jesus, Ele se aproxima de nós, o quanto Ele anseia por uma relação pessoal conosco, né? Aí eu li só esses versículos 16 a 25, mas se você pegar esse texto inteiro, capítulo 5, você vai observar, e todos nós observamos, que Jesus quer ter sempre buscando uma relação pessoal conosco. Isso porque nós temos um Deus pessoal, um Deus que nos busca a cada dia, e Ele quer aprimorar cada vez mais esta relação, esse relacionamento conosco, essa proximidade conosco, né? E graças a Deus por isso, porque nós não somos capazes de buscá-lo com toda a nossa intensidade, mas nós somos buscados por Cristo cada dia, a cada momento, e Ele faz questão de de aprimorar esse relacionamento pessoal conosco. E isto para nós é maravilhoso, porque o nosso Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que busca, é um Deus que deixa 99 ovelhas para buscar uma perdida. E isso significa cuidado, isso significa amor, isso significa relacionamento pessoal. E isso nós, graças a Deus, nós temos pela parte do nosso Senhor, né? E a partir de agora eu entro no centro da nossa mensagem, que é com ênfase no versículo 20, diz assim o versículo 20 desse texto: porque o Pai ama o Filho, Ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis, né? E nós observamos que tudo que Jesus passou, tudo que Ele fez, tudo que aconteceu com Ele, foi para a nossa salvação. Foi para aprimoramento desse relacionamento que eu falei de início, essa relação que nós temos, que Deus almeja, essa relação pessoal, esse relacionamento
de proximidade. Então nós vamos ao primeiro, que diz assim: o nosso Senhor morreu, né? E aí a gente vai, por que morreu e por quem morreu, né? Por que Jesus morreu? Parece uma coisa óbvia para nós cristãos, mas o mundo tem que refletir sobre isso. Nós estamos chegando no Natal e a gente está com um pensamento muito voltado para o nascimento de Jesus, né? E todas as fases de Jesus, durante o seu ministério, tudo foi cumprido, acordado à vontade de Deus, à vontade soberana de Deus. Então nós vamos focar aqui que ele morreu. E ele morreu por quê? Ele morreu para cumprir a extrema vontade de Deus. Jesus era extremamente obediente. Então, primordialmente, ele morreu cumprindo a vontade de Deus. Aí, na nossa mente até pode parecer, né? Aí ele morreu por mim. E isso que a gente escuta em escola dominical, e é verdade também. Mas ele, primeiramente, ele morreu para cumprir a vontade de Deus. Esta era a vontade de Deus. Foi para isso que ele veio, ele cumpriu isso e ele morreu para que a vontade de Deus viesse viesse a ser verdade, ser anunciada, ser mostrada para nós. Que Jesus era extremamente obediente. Ele mesmo declarava: eu vim para cumprir a vontade do Pai. Em primeiro lugar foi isso. Cumprindo o segundo porquê, que ele morreu por nós, ele cumpre a primeira, que é fazer a vontade do Pai. E ele diz: os meus irmãos, a minha família, são aqueles que cumprem a vontade de Deus. Então nós nos tornamos parte da família de Cristo, a parte da família de Jesus, a partir do momento que nós fazemos também, ou buscamos também, fazer a vontade de Deus. E isto é muito maravilhoso. E por quem ele morreu? Ele morreu por nós. Cumprindo esta segunda, ele cumpre a primeira, que é cumprir a vontade de Deus. Porque ele foi enviado para morrer no nosso lugar. Ele foi enviado para nos salvar. E aí eu convido você a refletir comigo, não precisa abrir a Bíblia agora, em Romanos 6, versículo 10 e 11, diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E o 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, em Cristo nós também morremos. Jesus morreu e nós também morremos. Nós morremos para os nossos pecados, nós não somos mais, a partir daí, escravos dos nossos pecados. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos, a partir de então, em Cristo Jesus, né? Então, ele morre e nós morremos com ele. Ele vive e nós vivemos com ele. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Nós, a partir daquele momento, nós somos libertados das correntes do pecado. E nós somos vivos, vivificados em Cristo Jesus, para Deus, para uma vida eterna com o Salvador, né? Então esse é o primeiro ponto, que ele morre. Nós temos que entender essa morte, nós temos que entender para quê e por quê e para quem, e nós temos que pensar, nós temos que meditar sobre isso, porque nós morremos em Cristo. Nós vivemos em Cristo, nós morremos com ele e nós vivemos em Cristo. Na sua ressurreição, ele também nos traz ressurreição, ele também nos traz liberdade, ele também nos traz livramento, ele também nos traz e nos faz uma promessa de vida eterna. E nós temos que, isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Nós temos que ter os olhos voltados para a eternidade, né? Quando fala nós também morremos com ele, é difícil compreender isso num plano hoje, né? O mundo está muito distante da promessa de Deus.
Hoje nós pouco paramos para pensar, até a própria igreja muitas vezes tem que se policiar nesse sentido, porque a igreja muito pouco reflete sobre uma vida futura, né? É hoje, aqui, agora, e nós precisamos parar para pensar que nós já morremos em Cristo. Nós morremos com Ele. A carne foi sacrificada ali, né? Nós temos que pensar na nossa vida eterna. Nós estamos nesse mundo, mas nós já não somos dele. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Nós temos que viver isso na nossa necessidade, né? Uma igreja viva, ela vive com os olhos na eternidade. Ela não vive mais, ela está aqui, a igreja física, mas os olhos dessa igreja estão com os olhos na eternidade. Estão ansiosos pela segunda volta de Cristo. E isso é uma realidade. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos sentir isso. Nós precisamos viver isso, né? Nas promessas do Senhor. Porque tudo que nós somos, tudo que nós viermos a ser, já foi feito ali na cruz. É um sacrifício de uma vez por todas. Pois quando ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Eu e você, nós morremos para o pecado. Mas nós vivemos em Cristo. Nós já temos vida em Cristo, né? E o segundo ponto que eu queria também ressaltar é: Jesus, o nosso Senhor, Ele ressuscitou. E nós com Ele. Nós ressuscitamos de onde? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi ressuscitado pelo Pai. E nós ressuscitamos com Ele. De onde nós ressuscitamos? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos, nossos próprios delitos. Toda a herança de Adão estava morta. E nós ressuscitamos com Cristo no dia que Ele também ressuscitou. Isso também é uma realidade já cumprida na cruz. Nós ressuscitamos com Cristo. E o texto bíblico em Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós temos que entender o que é essa justificação. Nós somos justificados ali, na cruz, né? E o que é essa justificação? Essa justificação é porque nós precisávamos do nosso Redentor para que nós saíssemos daquele estado de morte, para que nós ressuscitássemos do nosso estado de morte. Porque a herança de Adão estava toda morta. A herança de Adão morreu diante do pecado lá, o pecado original. Nós herdamos isso. E Jesus vai ali e nos ressuscita, né? Nos salva, nos resgata. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o poder de Deus ressuscita Jesus e nos ressuscita também com Ele. Porque nós estávamos mortos em nossas próprias transgressões, nos nossos próprios delitos, né? E nós somos ressuscitados com Cristo, né? Nós morremos, Ele morreu, nós morremos com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nós ressuscitamos com Ele, da morte que nós sofremos em Cristo também, tá? O terceiro ponto que eu gostaria de colocar é: Ele está assentado, nosso Senhor está sentado nos lugares celestiais. E nós com Ele. Ele está assentado nos lugares celestiais. E nós com Ele. Percebem que tudo que acontece com Jesus, tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, também nós conquistamos junto com Ele. Ele conquistou isso para nós. Toda a condição de Jesus,
tudo o que acontece de Jesus, que nós somos família dele. Ele diz assim: a minha família é aquele que faz a vontade do Pai, do meu Pai. Então você tem que se sentir, meu irmão e minha irmã, hoje parte dessa família. Nós somos um só corpo em Cristo. Então, Jesus conquistou tudo isso para nós, na cruz, onde ele passou. Em Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Onde nós estaremos quando nós partirmos dessa vida, quando a nossa jornada chegar? Essa é uma resposta que o crente ele tem certeza, né? A maioria de nós, né, nós não temos que temer a morte. É lógico que existem alguns problemas aí psicológicos que precisam ser resolvidos, mas a partir do momento em que você tem a promessa de estar na presença de Cristo, porque Ele morreu por você, Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele, a partir do momento que Ele se assenta nos lugares celestiais, e nós também estaremos com Ele, no mesmo lugar que Ele, né? E é palavra bíblica, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E o versículo 26, o capítulo 2 de Efésios, capítulo 6, versículo 6, diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 6. Então nós também estaremos no mesmo lugar que Jesus, no mesmo céu, no mesmo lugar. E isso foi conquistado lá, na morte, na cruz, né? E isso é uma realidade, é uma palavra bíblica, é uma promessa de Deus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus já não olha mais para você, pecador, já não olha mais para mim, pecador, mas Ele me olha, Ele te olha com os olhos de Cristo. Ele não olha mais, Deus não tem mais a visão do homem pecador quando nós estamos em Cristo, mas nós somos purificados em Cristo. E o olhar de Deus para nós é esse olhar. Ele nos olha através de Cristo. Porque nós somos lavados, nós somos recuperados, nós somos restaurados. Nós cantamos aqui, né, mais alvo do que a neve, porque os nossos pecados Deus já não mais se lembra deles quando Ele nos olha com os olhos de Cristo, né? Nosso Senhor, o quarto ponto, diz: nosso Senhor é perfeito e nós também, através dele, nós somos perfeitos. Ele é perfeito, nosso Senhor, e nós, através dele, com ele, nós também somos perfeitos. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: embora, sendo filho, apresentou a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aqui eu quero ressaltar o quanto é importante a questão da obediência. E o quanto essa obediência é difícil para nós. Que nós queremos obedecer, mas muitas vezes nós não conseguimos a obediência que Jesus nos ensina a ter. E isso é caminho de perdição para nós? Não, mas isso é caminho de santidade. À medida em que nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós estamos em caminho de obediência a Deus. E nós estamos em caminho de santificação, de santidade. Ninguém entra no céu sem santidade. No céu não há pecado. No céu não há resquício de falha, de impureza nenhuma, de corrupção nenhuma. Por isso que nós temos que cada vez mais buscar
caminhos de santidade para a nossa vida. Nós não podemos brincar de ser crentes, né? Muitas pessoas hoje acham bonito até esboçar uma certa religiosidade, mas nós temos que ser mais que isso, mais que religiosos. Nós temos que trilhar caminhos de santidade. Sem santidade não há céu, porque nosso Senhor é perfeito. E Ele mesmo nos conclama a sedes santos, porque eu sou santo. E nós temos que observar isso. A palavra de Deus não é para ser lida e suscitar várias interpretações. Não. É aqui o que diz. Nós temos que ser sérios nessa questão. Às vezes a gente passa até por fundamentalistas, mas o que a gente vê hoje, que é um excesso de intimidade com Deus, onde as coisas de Deus podem ser tratadas de qualquer jeito. E não é assim que funciona, né? Você não pode ser santo no domingo e ser um homem secular, uma mulher secular, de segunda a sábado, né? A nossa postura diz muito do que nós somos no domingo. A nossa postura na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, diz muito. O nosso compromisso com a palavra de Deus, ou a nossa falta de compromisso, nos diz muito o que nós somos no domingo. E Deus sabe disso. Cada centímetro do nosso ser, Deus conhece. Deus me conhece mais do que eu conheço a mim mesmo. Deus te conhece mais do que você conhece a si mesmo. E não adianta eu esboçar uma santidade num dia só, diante de uma comunidade, e na segunda-feira ou na terça-feira eu brinco de ser crente. Não é assim que funciona, né? O nosso compromisso com a palavra de Deus, ele sempre vai nos mostrar ou vai nos apontar um caminho de santidade. Mesmo que com as nossas faltas, porque nós ainda não somos perfeitos. Nós seremos perfeitos quando nós recebemos um corpo glorificado. E isso é promessa de Deus, né? Mas se você já vive em Cristo, você está percebendo que se Cristo está assentado nos lugares celestiais, nós já estamos com Ele. Quando? Quando nós estivermos glorificados também. Recebemos o corpo glorificado. Quando nós ressuscitamos com Cristo? Quando nós recebemos o nosso corpo glorificado. Mas isso é verdade, é real hoje, aqui, hoje, nesse dia 12 de dezembro, porque é promessa de Deus. É por isso que ela já é uma realidade. Porque se não partisse da boca de Deus, não partisse do coração de Deus, não partisse da promessa de Deus, nós poderíamos até duvidar dessa palavra. Mas a partir do momento que ela parte de Deus, de promessa de Deus, ela já é uma realidade na sua vida. Então hoje você já é um ressuscitado em Cristo Jesus. Hoje nós já somos ressuscitados em Cristo Jesus. E nós temos que viver condicionados a esta condição. Nós temos que viver acordados a essa condição, né? É o novo nascimento. Depois, o outro ponto que eu gostaria... e Hebreus capítulo 10, no versículo 14, diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, nós estamos hoje caminhando caminhos de santificação. Nós estamos trilhando trilhas de santificação, de santidade. Porque assim como Cristo foi aperfeiçoado numa só obra, nós também seremos aperfeiçoados dia a dia, caminhar passo a passo. Tudo que Jesus passou, nós também devemos passar com paciência,
sabendo que a promessa é para nós. A promessa de Deus é para nós. Deus tem uma promessa, não é uma promessa, mas Deus tem promessas para mim e para você. Nós temos que crer nisso. Em todo momento você vai ouvir, você vai ver nesse texto, depois você pode ler em casa, o capítulo 5, e em toda a Bíblia você vai ver Deus prometendo que aquele que ouvir e crer e praticar a palavra dele, esse é digno da promessa. Então, a promessa está aqui, está feita, já é promessa, já é fato, já é realidade nas nossas vidas. Nós temos que viver acordados a isso, né? Buscando essa palavra. O quinto ponto é, nosso Senhor é amado pelo Pai, assim nós também. Jesus é amado pelo Pai. Ele diz assim, no ato do batismo de Jesus, abre-se o céu e diz, este é meu Filho amado em quem me comprazo. E o Senhor, em Cristo, Ele nos ama. Por que que Ele nos ama? Esse amor ele é inexplicável para nós. Todos nós não sabemos por que Deus nos escolheu. Mas nós sabemos que existe um amor de Deus, um olhar de Deus amoroso para cada um de nós. Então Deus ama o Filho e através do Filho Ele passa a nos amar. Deus ama, Deus nos ama, Deus é amor. Essa palavra ela não pode ser banalizada assim, a tortos da direito, mas Deus é amor, Ele nos ama, porque Ele nos olha com um olhar de Cristo. Lá em João, no mesmo texto, versículo 20, que é a ênfase da nossa mensagem, ele diz assim, porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Nós conhecemos a Deus através da pregação da palavra do próprio Deus. Então, Jesus, ele diz assim, eu vim para pregar, eu vim para falar do reino de Deus. Ele veio para nos mostrar o quanto Deus nos ama. Então, Deus ama o Filho e manda esse Filho amado para nos mostrar o quanto Ele nos ama, né? Ele sacrifica o próprio Filho por amor de você, por amor de mim, por amor de nós. Esse amor, ele é inexplicável, ele não tem palavras na linguagem humana para falar da intensidade desse amor. Mas eu convido você, e eu busco todos os dias nas minhas devocionais, nas minhas orações, eu quero entender cada vez mais esse amor. Mas não entender de modo a explicar esse amor como com recursos intelectuais. Mas eu quero poder sentir esse amor cada vez mais. Eu quero poder viver desse amor cada vez mais. Eu quero poder olhar para o meu irmão e amá-lo incondicionalmente. Eu quero poder olhar para as pessoas, eu quero poder olhar para as situações e ser capaz de amar incondicionalmente, sem críticas, sem os meus conceitos, mas com o conceito de Deus, com o olhar de Deus. Eu almejo isso. Porque só assim eu vou conseguir uma proximidade maior com o significado desse amor que Deus tem por você, por mim e pela tua igreja. Não é explicar esse amor com palavras, não é explicar esse amor com poesias, mas é poder viver esse amor com intensidade. Saber que esse amor ele é inexplicável numa linguagem humana, numa página de livro, ou de qualquer outra canção, ou de qualquer outra coisa.
mas é poder sentir e viver esse amor, assim como Jesus amava. Então a nossa oração diária, amar como Jesus amou. Nosso anseio, amar como Jesus amou. Cuidar como Jesus cuidou. Esse é o anseio do coração do crente. E esse aqui eu peço todos os dias para a minha vida, para o meu coração. Para que cada vez mais a minha natureza de homem pecador que sou, cada vez mais ela vá sumindo de mim. E aí vai assumindo, vai preenchendo o meu coração com esse amor. Vai preenchendo o meu coração com esta capacidade de amar. Todos nós devemos buscar isso, amar como Jesus amou. No livro de João, capítulo 17, versículo 23, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. O que Jesus veio falar? Jesus veio falar da palavra de Deus. Jesus veio mostrar a palavra de Deus para nós. E ele roga não por aqueles que estavam só por aqueles que estavam presentes ali, mas ele estava pensando em dia 12 de dezembro de 2021. Aqueles que vierem a crer em mim. Então, há 2000 anos atrás, esse dia foi pensado. Há 2000 anos atrás, esse dia foi conhecido pelo nosso Senhor. E cada um de nós foi pensado, foi visto nos olhos de Deus. Isso é amor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ô irmão, minha irmã, não queira crer sem fazer da palavra de Deus o teu alimento diário. Não queira crer somente sem fazer da palavra de Deus a água que mata a tua sede. Porque a própria palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, isso é um recado para nós. Não se trilha caminho de santidade sem se alimentar da palavra, sem ler a Bíblia, sem buscar na palavra de Deus recursos, sem buscar na palavra de Deus solução, sem buscar na palavra de Deus entendimento, sabedoria, santidade. Porque assim a gente está buscando a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade soberana de Deus. Então isso é um recado para nós. Todos que virem a crer através da pregação da sua palavra. Ele não está falando através da palavra do mais sábio, através da palavra do professor, através da palavra do pastor, através da palavra do presbítero, através da palavra do irmão mais velho, mas ele está falando através da palavra de Deus. Então vamos levar mais a sério a questão das nossas devocionais, vamos levar a sério mais os nossos grupos de oração, vamos levar mais a sério os cultos, vamos buscar com mais intensidade aprender de Deus, a escola dominical, vamos buscar aprender mais de Deus, passar mais tempo com Deus, a passar mais tempo com a sua palavra, debruçados ali. Vamos largar as novelas, vamos largar filmes, vamos largar passeios, mas vamos separar tempo para Deus.
Vamos adorar a Deus com mais verdade. Vamos buscar a Deus com mais sede. Vamos ansiar a Deus com mais força, com mais intensidade, com todas as nossas forças. Vamos nos dedicar mais às coisas do alto. Que assim a gente consegue ter comunhão com Deus. Assim a gente vai conseguir ser uma igreja mais feliz do que nós já somos. Uma igreja mais forte, uma igreja que serve a Jesus, um pastor cada vez mais fiel a Deus. Graças a Deus nós somos bem servidos aqui, mas vamos ansiar mais, vamos cantar com mais intensidade os hinos, os louvores, vamos nos dedicar mais, vamos tremer na presença do Senhor. Se você precisa de ânimo, peça a Ele, Ele vai te dar. Busque com as suas forças. Abra a tua Bíblia. Deixa o seu telefone de lado. Deixa o telefone para um recurso mais... Mas abra a sua Bíblia. Pega essa Bíblia e leia, buscando a Deus, buscando a orientação do Espírito Santo para te consagrar. Consagre a sua vida, consagre os seus momentos a Deus. Vamos nos dedicar mais, vamos ser igreja viva, vamos ser igreja não atuante tão somente, mas vamos ser uma igreja avivada, ansiosa por aprender mais, ansiosa por querer a Cristo, ansiosa por estar cada vez mais crescendo na palavra. Esse é o nosso recado. E o sexto ponto que eu gostaria de colocar aqui, que é o nosso Senhor aguarda por sua vitória completa. E nós o aguardamos como vitorioso. Isso é nada mais, nada menos do que a segunda volta. E ela, graças a uma série de coisas que tem acontecido no seio da igreja e no próprio mundo, o mundo parece que se esqueceu de uma segunda vinda, da segunda vinda de Cristo, que também é uma promessa de Deus. A segunda vinda de Cristo é uma promessa de Deus. E nós vivemos aguardando esse dia vitorioso. Como é que será a segunda vinda de Cristo? Quando ele ascendeu ao céu, o que foi dito? Este que vocês estão vindo voltará em glória e esplendor. Isto é palavra, isto é promessa, né? Em Hebreus capítulo 10, no versículo 13, diz assim: aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Aguardando. Então Jesus é aquele que aguarda. Nós também aguardamos, porque a segunda vinda dele é uma vinda triunfante, é uma vinda gloriosa, né? Em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde está a nossa pátria? O que nós falamos agora há pouco? Que nós estamos aqui, mas nós já não somos daqui. A nossa pátria está nos céus. E no mesmo livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, é uma volta triunfante, é uma volta vitoriosa, é uma volta gloriosa, transformadora, é uma volta que vai transformar todos nós, né? E isso é promessa de Deus. E terminando, concluindo, eu vou para o sétimo ponto, que diz que nosso Senhor reinará
e nós juntamente com Ele. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, diz assim: porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, diz assim: então não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará por todos os séculos. Então, isto é promessa de Deus. A segunda vinda, para mim e para você, ela é uma realidade. Ela não pode ser esquecida na banalidade do mundo, na banalidade do nosso dia a dia. A segunda vinda de Cristo, ela é certeira, ela é certa, e Ele virá, com certeza. E vai pegar muita gente de calça curta. Inclusive, gente que está dentro da igreja. Porque tem gente já dentro da igreja que perdeu de vista essa segunda vinda. E sabe lá se ainda crê. Mas nós precisamos nos mantermos firmes nisso. A segunda vinda de Cristo é uma promessa, e essa promessa ela parte de quem não mente. Ela parte de quem é fiel. E que nós estejamos, com a ajuda do nosso Senhor, preparados, sempre, a todo momento. A orientação que nós recebemos é: orai e vigiai. Mantenham, que o Espírito de Deus nos mantenha alertas, em oração e vigilância constante, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém.